No meio do imenso Oceano Pacífico, a mais de 3.700 quilômetros da costa do Chile, surge a Ilha de Páscoa. Batizada pelos exploradores holandeses em 1722, a ilha, também conhecida como Rapa Nui, fascina aventureiros, cientistas e historiadores. Sua fama reside nas 887 estátuas gigantes de pedra, os famosos moais, testemunhas silenciosas de uma civilização ancestral. A ilha, com seu formato triangular, formada por 3 vulcões extintos, presenteia o mundo com paisagens espetaculares e uma beleza natural de tirar o fôlego. A história da Ilha de Páscoa é uma lição e tanto sobre a interação entre o homem e o meio ambiente. Os moais, esculpidos em rocha vulcânica, são um testemunho da habilidade e engenhosidade dos antigos habitantes. A cultura Rapa Nui é rica e vibrante, com tradições que ainda são mantidas vivas até hoje. Pesquisadores utilizam tecnologia moderna para desvendar os mistérios que cercam essas estátuas enigmáticas. Além das estátuas, a ilha oferece uma diversidade de paisagens, desde praias de areia branca até penhascos dramáticos. A biodiversidade da ilha é igualmente impressionante, com espécies únicas de plantas e animais. As primeiras escavações arqueológicas revelaram muito sobre a vida dos antigos Rapa Nui, mas muitos mistérios ainda permanecem. A Ilha de Páscoa continua a ser um lugar de fascínio e mistério, convidando todos a explorar suas maravilhas e aprender com seu passado. Se você gostou deste documentário, não se esqueça de se inscrever no canal Encore Studios Documentários para mais conteúdos fascinantes como este. A chegada dos europeus à Ilha de Páscoa no século XVIII marcou um antes e um depois na história da ilha. O primeiro contato, em 1722, foi liderado pelo explorador holandês Jacob Roggeveen, que ficou boquiaberto com as enormes estátuas de pedra. No entanto, essa interação inicial com os europeus teve consequências desastrosas para o povo Rapa Nui. Doenças trazidas pelos europeus, como a varíola, acabaram dizimando a população nativa. A história dos primeiros contatos entre os Rapa Nui e os europeus é um lembrete triste dos impactos do colonialismo. Os moais, as monumentais estátuas de pedra, são a marca registrada da Ilha de Páscoa. Esculpidos em tufo vulcânico, os moais variam em tamanho, com alguns beirando os 10 metros de altura, como se fossem prédios de 3 andares. Acredita-se que os moais representem ancestrais importantes da civilização Rapa Nui, servindo como uma espécie de elo espiritual, sabe? A construção e o transporte dos moai são provas incríveis da engenharia e organização social dessa civilização. As teorias sobre como os moai foram construídos e transportados intrigam pesquisadores há décadas. A hipótese mais aceita sugere que os Rapa Nui usavam uma combinação de força braçal, cordas, rampas e plataformas de madeira, tipo uns verdadeiros ratos de obra da antiguidade. E sabe o que é mais legal? Experimentos arqueológicos mostraram que essa técnica era viável. Mesmo assim, a escala da tarefa ainda é impressionante. Não importa como foram construídos, os moais são um exemplo e tanto da capacidade humana de engenharia e organização social. A origem da civilização Rapa Nui é um mistério que deixa antropólogos e historiadores de cabelo em pé. Eles se perguntam como um povo conseguiu se estabelecer em um lugar tão remoto e desenvolver uma cultura tão distinta. A teoria mais aceita sugere que os Rapa Nui são descendentes de polinésios que navegaram milhares de quilômetros pelo Oceano Pacífico, como se o mar fosse o quintal de casa deles. Esses navegadores habilidosos usavam as estrelas, correntes marítimas e ventos para se orientar em suas longas jornadas. Ao longo dos séculos, os Rapa Nui desenvolveram uma cultura rica e única, totalmente adaptada às condições da ilha.
eles construíram as icônicas estátuas Moai, que são símbolos de sua herança e engenhosidade. Suas festividades culturais, danças e músicas refletem uma profunda conexão com a terra e o mar. Eles criaram até um sistema de escrita pictográfica chamado Rongorongo, que até hoje ninguém conseguiu decifrar completamente. Esse sistema de escrita é um dos poucos exemplos de escrita independente desenvolvida em uma sociedade isolada. É tipo um enigma da nossa época. A decifração do Rongorongo poderia revelar segredos sobre a vida, crenças e história dos Rapa Nui, mas por enquanto continua sendo um dos maiores mistérios não resolvidos da arqueologia. A civilização Rapa Nui desenvolveu um sistema agrícola sustentável que é fascinante até os dias de hoje. Eles criaram métodos que permitiram que a comunidade prosperasse em uma ilha tão isolada do resto do mundo. Imagine viver em um lugar tão remoto e ainda assim conseguir não só sobreviver, mas também prosperar. Isso é o que os Rapa Nui conseguiram fazer. Eles eram tipo os gurus da sustentabilidade da época, verdadeiros mestres em viver de forma sustentável, usando técnicas inovadoras como jardins de pedra, que ajudavam a conservar a umidade do solo e protegiam as plantas dos ventos fortes, e plantações em curvas de nível, que evitavam a erosão do solo e maximizavam a produção agrícola. Eles conseguiram cultivar alimentos em solos vulcânicos pobres, algo que muitos considerariam impossível. A criatividade e a inovação deles eram impressionantes. A pesca também era essencial na dieta Rapa Nui. Já imaginou viver em uma ilha e depender tanto do mar para sua alimentação? Os caras eram feras na pesca, usavam anzóis e redes para garantir o rango. Eles sabiam exatamente onde e quando pescar para obter o melhor resultado. Usavam ferramentas simples, mas extremamente eficazes, como anzóis feitos de ossos e redes tecidas à mão. A capacidade dos Rapa Nui de viver em harmonia com a natureza durante séculos é algo que realmente nos faz refletir. Eles tinham um profundo respeito pelo meio ambiente. É um exemplo e tanto de sustentabilidade para a gente se inspirar. Podemos aprender muito com a forma como eles integravam suas práticas agrícolas e de pesca com o ecossistema da ilha. Lá pelo século XIII, a civilização Rapa Nui começou a enfrentar problemas sérios com o meio ambiente. O desmatamento progressivo da ilha teve um impacto devastador no ecossistema, que já era frágil. A perda da cobertura florestal, como se tivessem tirado a proteção da ilha, levou à erosão do solo, diminuição da fertilidade e falta de água doce. A história da Ilha de Páscoa é um alerta vermelho para os perigos do desmatamento e da degradação ambiental. As pressões ambientais na Ilha de Páscoa levaram a um colapso social e cultural. A situação ficou feia. A falta de recursos básicos gerou competição, conflitos e até guerra civil. A coisa ficou preta. A construção de Moai foi deixada de lado, porque a prioridade agora era sobreviver. A queda da civilização Rapa Nui é um exemplo trágico do que pode acontecer quando a gente não respeita os limites da natureza. A história da Ilha de Páscoa é um aprendizado para o mundo moderno. O colapso da civilização Rapa Nui é um sinal de alerta para os perigos da exploração desenfreada dos recursos naturais. É como se a ilha estivesse dizendo: "Ei, acorda!" A ilha é um espelho dos desafios que nosso planeta enfrenta hoje, como as mudanças climáticas e a perda da biodiversidade. Se a gente aprender com os erros do passado, podemos construir um futuro mais sustentável e justo para todos. Hoje em dia, a Ilha de Páscoa é um patrimônio mundial da Unesco e um destino turístico muito procurado. O turismo é crucial para a economia da ilha, gerando empregos e renda para a população local. Mas, claro, o turismo também traz desafios para a preservação do patrimônio cultural e natural da ilha. É preciso encontrar um equilíbrio, né?
Várias iniciativas estão sendo feitas para restaurar o ecossistema da ilha e promover um turismo mais sustentável. A Ilha de Páscoa, com seus moais misteriosos e história fascinante, continua a intrigar e inspirar pessoas no mundo todo. É um lugar cheio de contrastes, onde a beleza natural se mistura com os vestígios de uma civilização desaparecida. A história da Ilha de Páscoa é uma lição e tanto sobre a importância da sustentabilidade e da preservação do meio ambiente. Tá na mão da gente garantir que o legado da Ilha de Páscoa seja uma inspiração para construir um futuro mais sustentável e harmonioso para toda a humanidade.